If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós vamos começar um novo assunto, né? Semana passada, nós vimos sobre o ofício do historiador, para que serve história, por que eu estudo história, por que a história vai me ajudar de alguma forma, enfim, né? E agora, na aula de hoje, a gente vai começar esse novo assunto. Como eu disse lá atrás, na aula de apresentação, no ensino médio, no primeiro ano, o conteúdo de vocês zera. Então, a gente vai começar a ver tudo de novo. Vamos ver desde a pré-história até aí a história contemporânea, tá? Portanto, o assunto da aula de hoje é pré-história. Primeiro de tudo, nós precisamos questionar esse termo, o próprio título da nossa matéria de hoje, pré-história. Por que nós chamamos esse momento de pré-história? Por que não é história? Né? Dá a entender que veio antes da história? Porque na linha cronológica, lembra que a gente mostrou isso para vocês lá na aula de apresentação, se eu não me engano, nós falamos aí um pouquinho sobre essa divisão, né, da história. E dentro dessa lógica, a gente pega um marco histórico que é o surgimento da escrita, para pegar a partir dali, nós dizemos, né, que a partir dali começa-se de fato a história, porque eu tenho essas fontes escritas, né, documentos escritos que eu consigo me basear, que eu consigo aí investigar o meu passado. Por isso mesmo, eu chamo esse momento antes do surgimento da escrita de pré-história. Isso não significa que nesse momento não teve história, que nesse momento aqui que a gente chama de pré-história não houve evolução, não houve tecnologia, tá? Isso não quer dizer. Afirmar isso é errado. Durante o período chamado pré-história, nós vamos ter a evolução dos seres humanos, nós vamos ter a evolução, né, a descoberta de várias tecnologias por esses seres humanos que viveram aí há mais de milhares e milhares de anos atrás, nesse período pré-história. Então, muito cuidado, já eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês vejam esse período pré-história não com um olhar preconceituoso, tá bom? Porque durante esse momento da história houve vários avanços, né? Houveram vários avanços tecnológicos, houve aí uma evolução da espécie humana. Ok? Então, primeiro de tudo é vocês começarem a ver esse conteúdo sem ter esses preconceitos, né? Principalmente por essa matéria levar esse nome pré-história e dar a entender que é algo que veio antes da história, que por isso mesmo não teria história, tá? Isso é uma falácia, ou seja, isso é mentira, tá bom? A partir aí do surgimento da escrita, a gente começa a estudar outros períodos. Mas aqui nós vamos ver essa evolução da espécie, vamos falar aí sobre esses surgimentos dessas tecnologias. Dentro dessa divisão histórica, nós dividimos a pré-história em 3 períodos, 3 momentos. Primeiro, período paleolítico, segundo, período neolítico e terceiro, idade dos metais. Nós vamos ver com riqueza de detalhes cada um desses períodos. Mas antes da gente chegar lá, nós precisamos nos questionar, né, sobre como surgiu o ser humano. O ser humano surgiu a partir de quê? Né? É óbvio que aqui nós estamos, né, abordando, vamos obrigatoriamente ter que falar de 2 vertentes, da vertente científica, né, que a gente chama de evolucionismo, e de uma perspectiva religiosa, que a gente chama de criacionismo. Numa perspectiva religiosa, você aí, meu aluno que é religioso, né, provavelmente você vai me falar, quando eu te perguntar de onde veio o ser humano, de onde surgiu o ser humano, você vai falar que Deus criou, né? Deus nos criou, Deus criou a mulher a partir da costela de Adão e tudo mais, toda aquela história que a Bíblia nos conta. Essa é uma vertente do surgimento dos seres humanos que nós chamamos de criacionismo, tá? É uma linha de pensamento chamada criacionismo. Já dentro de uma perspectiva mais científica, de uma perspectiva mais racional, chamada de evolucionismo e criada por Charles Darwin, que provavelmente vocês já ouviram falar dele, inclusive, né, um cientista aí do século XIX, ele vai dizer que os seres humanos,
eles surgiram a partir da evolução da espécie, né? À medida que havia, então, alterações no clima, alterações na terra, que foram sendo necessárias alterações, né, e adaptações dos corpos, os seres humanos foram evoluindo, e que aí nós teríamos, inclusive, um ancestral comum, que é o macaco, tá? Então, é uma outra teoria também muito conhecida. Isso não quer dizer que uma invalide a outra, tá? São apenas visões de mundo diferentes, que nós costumamos dizer. Então, se você é religioso e acredita, né, que Deus criou o ser humano, eu não estou aqui invalidando aquilo que você pensa, eu só estou dizendo que existe uma outra vertente, a vertente do evolucionismo, tá? Uma vertente mais científica, uma vertente mais racional. Beleza? Eu trouxe aqui uma apresentação para que vocês possam acompanhar junto comigo esse raciocínio e entender melhor sobre a pré-história. Então, no primeiro momento, nós vamos ver justamente essas correntes da origem do ser humano. Então, como eu disse para vocês, o criacionismo é a teoria que defende a ideia de que todos os seres vivos e toda a matéria existe no universo foram criação de um Deus. Essa teoria baseia-se na Bíblia, no livro de Gênesis, né? Inclusive colocamos aqui uma obra para vocês que é chamada Criação de Adão, de Michelangelo, né? Em que aí representaria essa criação dos seres humanos por parte desse Deus. Mais uma vez, é um assunto um pouco mais delicado da gente se tratar, então o tempo todo eu vou repetir isso. Eu não estou dizendo que você que acredita nisso, que isso aqui é mentira, tá? Só estou dizendo que existem duas formas de se ver o mundo, duas linhas de raciocínio diferentes. Uma não invalida a outra. E a outra, como eu disse, uma perspectiva mais científica, mais racional, chamada de evolucionismo. É a teoria mais aceita para explicar a origem do ser humano. Baseia-se nos estudos de Charles Darwin, que afirmou no século XIX que o ser humano e todos os seres vivos são o resultado de um longo processo de evolução. Os seres vivos teriam passado por uma seleção natural provocada pelas mudanças no meio ambiente. Sendo assim, só as espécies capazes de se adaptarem teriam sobrevivido. Segundo ele, seres humanos e macacos teriam descendido de um ancestral comum. Então, meninos, isso daqui é muito importante, tá? São duas noções diferentes de como o ser humano teria surgido, o criacionismo e o evolucionismo. Tá? Lembrando que vocês precisam estar fazendo relatório agora, tá bom? Desse conteúdo, relatório do conteúdo e não da aula, beleza? Não da narração da aula, tá? Os primeiros hominídeos, né? Os antepassados do ser humano são chamados de hominídeos, seres que já possuíam algumas características humanas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma fotinha que vocês podem até se lembrar de ter visto essa fotinha quando vocês viram essa matéria lá no 5º ano, tá? Na 5ª série, na minha época era série, agora é ano, né? Lá no 5º ano. Há cerca de 2 milhões de anos, dentro da família de hominídeos, surgiu o gênero Homo. A evolução desse gênero Homo é conhecida por meio de estudos dos fósseis que foram encontrados pelos paleontólogos. São as ciências auxiliares aí da história, né? Nós precisamos muitas vezes de outras matérias, de outras disciplinas, de outras ciências para conseguir interpretar melhor esse passado. Nesse caso da pré-história, nós precisamos aí da ajuda desses paleontólogos, desses arqueólogos, que são responsáveis aí por escavar e descobrir e pesquisar, eles são especialistas nesses fósseis, interpretar aí a quantidade de ano, né, a idade daquele fóssil, como ele morreu, enfim, são ciências auxiliares ou ciências que nos ajudam a entender esse passado. Os fósseis mais antigos foram encontrados na África, o que dá a entender que os primeiros homens surgiram ali na África, e depois nós vamos ver, inclusive, as teorias que dão conta de como que esses seres humanos saíram da África e foram parar na América, como por exemplo, tá?
Seguindo aqui na nossa apresentação, trouxe uma tabelinha sobre a evolução da espécie humana. Não precisa ficar louco com isso aqui e decorar, tá, meninos? Os nomes daqui dessa evolução da espécie. O interessante é vocês entenderem esse processo evolutivo, entender o que vai evoluir, entender como que quais são essas teorias sobre a origem. O importante é isso, tá? Então, olha só. Eu tenho os australopitecos, né, que viveram há entre 4,2 e 1,4 milhões de anos atrás. O crânio tinha cerca de 700 centímetros, né, ali encontrados na África, tinha uma postura semi-ereta e utilizavam ferramentas. O Homo habilis, que também foi encontrado na África e que ali, a partir dessas pesquisas desses paleontólogos, já ficava evidente a fabricação de artefatos mais rudimentares, né? Artefatos, por exemplo, para caçar, para pescar, ferramentas para sobrevivência. O Homo erectus, que teria vivido aí entre 1,5 milhão, né, a 300 mil anos atrás, também aí foi encontrado na África, mas isso começa, né, essa espécie, essa evolução começa a ser encontrado também na Ásia e na Europa. Esses seres já tinham uma coluna ereta, já tinham o controle do fogo, já era um caçador mais habilidoso. Então, como que essa espécie vai evoluindo, né, de uma postura semi-ereta, agora ela já tem uma postura ereta e já se espalhou para outros continentes. Homo sapiens neanderthalis, que teria vivido há 240 mil anos atrás, também encontrado na África, na Ásia e na Europa, já tem aí o dom da fala, né? Já tem essa habilidade da fala, já pratica a religiosidade, não é o catolicismo, tá, gente? Não é o cristianismo, mas já pratica a religiosidade. Isso significa que, por exemplo, já vai ter suas divindades, já pode cultuar a natureza, como por exemplo, tá? Já realizavam, inclusive, cerimoniais fúnebres, né? E provavelmente são uma espécie humana que já tinha, inclusive, as suas urnas funerárias. Daqui a pouco, né, mais pra frente nessa apresentação, a gente mostra algumas urnas funerárias para vocês. Os Homo sapiens sapiens, que são aqueles, né, que viveram há 100 mil anos atrás e são até hoje. Nós somos Homo sapiens sapiens, tá? Foram encontrados em todos os locais, né, e todas as características atuais que nós temos, né, a inteligência, né, a coluna ereta, e isso já contando essa evolução dessa espécie, principalmente levando em consideração a teoria do Charles Darwin, né. Por exemplo, se a gente for pensar na questão do dente do juízo, antigamente, né, há muitos e muitos anos atrás, nós precisávamos desse dente do juízo para poder, a gente fala dente do juízo porque ele nasce, né, aponta ele com 18 anos, mas geralmente, né, tem gente que nasce um pouco antes. Esse dente era útil para mastigação de carnes mais duras, né, e tudo mais. Com a evolução da espécie, como a gente cozinha a carne, ela fica mais molinha, a gente não precisa mais desse dente. Então, aos poucos, esse dente aí, várias pessoas hoje em dia nem nascem mais, não cresce mais esse dente do juízo. E quando ele cresce, ele incomoda tanta gente que a gente tira quem tem, né? Outra evolução dessa espécie seria aí o nosso ossinho lá do bumbum, né, o cóccix, que teria sido aí, né, dizem os cientistas, que teria sido de onde saía uma espécie de rabo que a gente tinha, e que agora é só um ossinho lá que a gente nem sabe que existe, só quem tem problema lá mesmo é que vai mexer com esse osso, tá? Então, várias características que existem hoje no nosso corpo é fruto dessa evolução dessas espécies, tá? Acredito até que a professora de vocês de biologia, deve ser a Ingrid, às vezes ela consegue falar até melhor, consegue falar melhor sobre essa evolução em termos do corpo humano do que eu, né? Se vocês tiverem curiosidade aí, pode mandar pergunta pra mim, se eu não souber eu pergunto pra ela, vocês perguntam pra ela também, tá bom? Seguindo aqui, a tabelinha mostrando, né, a evolução dessas espécies agora em figuras, em imagens. O Australopiteco, ainda mais curvado, o Homo habilis, o Homo erectus,
o Homo neanderthalis e o Homo sapiens, sendo que a circunferência também da cabeça vai diminuindo, né, com o passar aí dos anos, com essa evolução, tá? O período, né, que nós falamos sobre a divisão, nós falamos sobre a divisão da pré-história. Eu disse para vocês no começo da aula que a pré-história é dividida entre período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Nós vamos ver agora os detalhes e as características evolutivas de cada um desses períodos, tá? Então, no período paleolítico, que é até mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo, tá? Pode ganhar também o apelido de Idade da Pedra Lascada, porque era justamente essa pedra lascada utilizada, né, como matéria-prima para poder fazer as ferramentas para eles caçarem, né, e tudo mais. O clima na Terra naquele período era muito frio, uma vez que eles viviam na quarta glaciação, então era muito frio, o corpo humano ele vai ser adaptado para viver, o corpo dessas pessoas que viviam nesse período, adaptado para viver neste tipo de clima, então tinha mais pelos, né, eram mais protegidos para poder sobreviver a esse frio. As atividades mais importantes dessas pessoas: caça, pesca e coleta, né? Coleta de frutas, né? De verduras, enfim, daquilo que eles encontravam na natureza, tá? A economia, ou seja, como eles se organizavam, era coletora, né? Como eles buscavam esses alimentos, como eu disse para vocês, eles iam atrás, eles buscavam esse alimento para poder conseguir sobreviver ali com suas famílias. As técnicas, né? Aqui já no período paleolítico, eles vão dominar o fogo e os instrumentos, né? Os instrumentos deles utilizados também para poder caçar são os ossos, as madeiras e depois a pedra lascada. Então, eles pegam esses tipos de matéria-prima rudimentar e vão fazer ferramentas, né? Lanças, por exemplo, para poder caçar os animais, para poder matar esses animais e depois comer, tá? Aqui eles já dominavam o fogo, então eles começam a cozinhar esses bichos que eles pegam, né? Eles percebem que é possível, né? Que se cozinhar, como eu disse para vocês agora há pouco, se eu cozinhar a carne ela vai ficar mais molinha, então eu vou conseguir comer ela melhor, ela fica mais, né? Talvez mais saborosa. Então, a partir da descoberta, né? Desse fogo, isso é um avanço nessa tecnologia, um avanço nessa sociedade que até então desconhecia o domínio do fogo, tá? O estilo de vida era nomadismo, isso significa que eles não eram fixos num lugar, eles saíam, né, de um lugar para o outro buscando melhores condições aí de alimentos, né? Como eles não tinham ainda a habilidade de plantação, né, da plantação, eles ainda não sabiam plantar, eles ficavam andando, mudando-se constantemente para procurar territórios que tinham mais alimentos para eles, né? Mais bichos para eles caçarem, mais frutas para eles colherem, né? Mais próximos aos rios, lagos, enfim, para eles caçarem, para eles pescarem os peixes. Então, o nomadismo, isso que significa nômade, tá? Quando você fala que uma pessoa é nômade, ela muda demais, ela muda demais de casa, tá? Então, o estilo de vida é o nomadismo em busca de alimentos, água e moradia. A cultura era as pinturas rupestres nas cavernas, são essas imagens aqui que eu coloquei para vocês, né? Então, aqui eu tenho a pintura rupestre, são aqueles desenhos que eles faziam nas cavernas, né, nas pedras, para representar muitas vezes o dia a dia. Então, essa arte rupestre, ela representa o dia a dia dessas pessoas. Muito provavelmente, em arte, vocês já viram ou vão ver essa arte rupestre com a professora Auxélia, tá? Mas são aí expressões artísticas que demonstram, que contam um pouco pra gente, também são fontes históricas, tá bom? Uma pintura rupestre é uma fonte histórica muito rica e muito importante, pra gente tentar entender e interpretar um pouquinho a sociedade que viveu naquele período. Inclusive aqui em Goiás, numa cidade, agora eu não me lembro o nome, depois eu olho pra vocês, tem um sítio arqueológico que tem pinturas rupestres, porque aqui em Goiás também existiu pré-história, na América também existiu pré-história, né? Existiam animais gigantes, bicho preguiça gigante aqui em Goiás. Depois, mais pra frente, a gente fala um pouquinho sobre isso. Com todas essas descobertas e com o passar dos anos, surge o período neolítico.
que vai de 10 mil anos a 5 mil anos antes de Cristo. Vai ganhar o apelido de Idade da Pedra Polida, também vai ser, né, o estilo de matéria-prima que eles vão utilizar para poder fazer as suas ferramentas de caça. O clima na Terra já é numa época em que estava acontecendo um desgelo, né? E isso faz com que surjam locais com climas mais áridos e temperados, né? Então, lugares mais quentes, lugares mais com característica bem diferente daquela do período paleolítico, que é glacial e extremamente frio, tá? Nesse período acontece a Revolução Neolítica, também conhecida como Revolução Agrícola. Isso daqui, meninos, é muito importante para essa sociedade nesse período, para aqueles que estão vivendo nesse período neolítico, tá? Porque aqui eles vão descobrir a habilidade da agricultura. Eles vão descobrir que se eles jogarem as sementinhas nessa terra e depois eles cuidarem, né, dessas sementinhas, elas vão gerar frutos. Isso faz com que essas pessoas consigam, inclusive, pensar na possibilidade de se fixar na terra. Não precisa mais ficar mudando, não precisa mais ser nômade para ficar procurando alimento, para ficar procurando água, né? Porque ele consegue cultivar, ele consegue produzir alimentos. Então, essa revolução agrícola é uma grande evolução nessa sociedade, tá? A primeira grande evolução foi a descoberta do fogo, a segunda é lá no período paleolítico, a segunda aqui no período neolítico, que é essa descoberta da agricultura, essa revolução agrícola ou revolução neolítica. Então, lendo aqui para vocês entenderem, essa revolução neolítica ou agrícola é o desenvolvimento agropastoril. Então, eles desenvolvem a agricultura e a pecuária, ou seja, eles começam também a perceber que eles podem domesticar, eles podem criar os animais. Ao invés de ficar caçando eles para lá e para cá e ter que ir atrás desses animais, eles conseguem imaginar, eles conseguem desenvolver a capacidade de criar esses animais, né? E aí, quando eles precisarem matar para poder comer, o animal tá ali, eles não precisam mais ficar andando, não precisam mais ficar caçando esses animais, porque eles vão estar criando os animais. Isso é a nossa revolução, é a revolução neolítica ou a revolução agrícola, tá? Uma revolução agropastoril. Levando o homem a adotar o estilo de vida sedentário, ou seja, como eu disse para vocês, o sedentário é o contrário de nômade, né? Porque agora ele não precisa mais ficar andando em busca de animal, andando em busca de alimento, agora ele pode ficar em um lugar. Então ele vai passar a ser sedentário, tá? Então se produz, se fixa na terra, isso que significa o estilo de vida sedentário. Causando, então, a partir do momento em que ele fixa-se num lugar, faz com que surjam as primeiras aldeias e primeiros núcleos urbanos. A vida em comunidade se amplia, porque antes, quando eles eram nômades, geralmente era apenas o núcleo familiar que ficava, né, andando ali, então não existia muito essa noção de comunidade. A partir do momento em que eles começam a se fixar num determinado local, se tornam sedentários, passa a ter mais essa vida em comunidade, tá? Então a sociedade vai ganhando mais complexidade nesse sentido. O aumento da noção de propriedade, né? Uma vez que começa a existir essa noção de que aqui é a minha casa, aqui é a minha terra, aqui é onde eu planto, aqui é onde eu durmo, é meu, né? Então começa a surgir uma noção de propriedade, que antes não tinha, era tudo nômade, então qualquer lugar era de todo mundo, dependia de quem chegasse primeiro, tá? Desenvolvimento da religião e da cerâmica, né? Eles começam a descobrir aí essa forma de se produzir essas cerâmicas, então para ficar mais fácil para cozinhar os alimentos, para armazenar os alimentos, eles vão utilizar essa cerâmica. E essa religiosidade, como eu disse para vocês, está longe de ser o cristianismo, uma vez que o cristianismo vai surgir só lá no Império Romano, tá? Mas aqui eles vão ter essa religiosidade. Passando aqui para a idade dos metais, que vai de 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo, é um período em que eles descobrem a habilidade, descobrem aqui um material, vários materiais, né, várias matérias-primas que vão dar mais eficácia para as suas ferramentas, para as suas armas.
que é a metalurgia. Eles descobrem que se eles colocarem no fogo aquele ferro, por exemplo, aquele cobre, ele pode derreter e eu posso moldar ele no formato de uma arma mais pontuda, que vai ser mais fácil eu matar um animal, vai ser mais fácil de eu me proteger, né? Então, é uma revolução, de certa forma, é uma evolução tecnológica, na medida em que eles descobrem aí essa habilidade de esquentar essas matérias-primas e poder moldar da forma como eles poderiam aproveitar para fazer armas, né? Então, na metalurgia, descobre-se o cobre, o ferro e o bronze como matérias-primas, principalmente para as armas e instrumentos, como eu disse para vocês. A maior ação do mundo, existe nesse momento uma maior ação do homem em relação à natureza, ou seja, ele vai dominar mais esses ambientes, ele vai dominar mais a natureza, tá? Antes ele ficava muito mais à mercê dessa natureza, das chuvas, né? De se achar um animal ou não, mesmo que seja ali para criar após a Revolução Agrícola e Agropastoril. Mas aqui ele tem um domínio maior sobre essa natureza, ele já domina o fogo, ele já tem essa capacidade, né? Já tem esse know-how que a gente fala, né? De criar esses animais, de realizar a agricultura, então ele tem mais ação sobre essa natureza. Nesse momento, enquanto lá no período neolítico aconteceu a revolução agrícola, aqui no período da Idade dos Metais vai acontecer a revolução urbana e a formação de impérios, ou seja, vai começar a surgir aqui cidades, núcleos mais complexos de comunidade, tá? Cidades, povos que vão começar a conquistar outros territórios gradativamente e criando o seu império, né? Conquistando outros territórios. Então, se lá no período neolítico teve a revolução agrícola, aqui nós temos ainda mais um passo, né? Mais um passo nessa evolução tecnológica, que é essa revolução urbana, tá? Essa criação dessas cidades mais complexas. Nesse momento, então, eu tenho uma geração de excedentes de produtos, né? Eu começo a plantar, eu tenho já essa habilidade, então eu planto agora não mais apenas para eu consumir, para minha comunidade consumir, eu tenho excedente, sobra. O que eu vou fazer com isso que sobra? Eu vou comercializar, né? Então percebam aqui como tudo isso vai categorizando essa evolução aí dessa sociedade. Então, uma criação desse comércio, como eu disse para vocês, eles vão começar a comercializar esse excedente, trocar esse excedente. Uma comunidade aqui, uma cidade produz mais arroz, outra produz mais milho, então a gente pode realizar comércio com esses produtos. Há um aumento ainda maior dessa propriedade privada, como eu disse para vocês, essa é a minha cidade, essa é a minha casa, essa é o meu território onde eu planto, esse é o meu produto, essa noção vai se tornando mais complexa. Há uma divisão divisão da sociedade, aqui eu coloco em classes sociais, mas muito cuidado com isso, né? Mais em camadas de sociedade, ou seja, vão ter pessoas que vão ter mais posses, outras pessoas que vão ter menos, pessoas que vão gerar mais excedentes, outras não. Então começa a haver essa discrepância, essa desigualdade. Cria-se a noção de Estado, e é esse Estado, né, esse Estado maior, essa noção institucional em defesa dos direitos da classe dominante que necessita proteger seus bens. Então, essas pessoas que começam a ter mais posses, começam a ter mais excedentes, começa a se formar ali uma elite e a formação de um Estado para proteger os bens desta elite. Tá? Então, são características desses 3 períodos da pré-história. Espero que vocês tenham entendido. São 3 momentos distintos uns dos outros, mas que são extremamente importantes para a evolução tecnológica da nossa sociedade. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem lá no WhatsApp para a gente conversar. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.